a paz, nem prazer que sentia, muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Quando ouvi sua voz, quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim, o meu coração se transformou. Eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei de uma coisa que vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e nem sei viver sem o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Pois é, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez aqui nesse domingo, diante de Deus, para lhe trazer uma palavra, uma reflexão que eu estava fazendo há pouco aqui. E é muito importante que nós
tenhamos esses momentos com Deus, que nós possamos conversar com Ele, refletir a respeito da palavra dEle, porque ela é a mais pura verdade, é ela que nos leva à vida eterna. Eu estava meditando em Tiago capítulo 5 e me veio aqui no versículo 16 a segunda parte: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho falado sempre nas minhas pregações, nos momentos em que eu falo de Deus, que existem pessoas que vivem reclamando, resmungando de tantas coisas e às vezes se acham incapazes de realizar o que a obra de Deus exige. As pessoas ficam olhando aquilo que tem em suas mãos, as suas posses, sejam elas de que natureza for, e não compreendem como é que vão reagir, como é que vão poder concluir os seus objetivos se o que lhes falta é grande. Veja, nós temos aqui um homem chamado Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Veja, eu comecei a falar com você aqui a respeito do versículo 16 do Tiago 5. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias orou num certo momento e pediu que não houvesse mais chuva. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre aquela terra. Eu não quero falar da história toda de Elias. Eu quero chamar a sua atenção sobre esta situação. Ele falou com Deus. Ele pediu, veja, orando, falando com Deus, ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nós ficamos abismados às vezes com as coisas que estão acontecendo em nossa vida e não sabemos o que vamos fazer. Nós perdemos o nosso tempo e não oramos, não falamos com Deus, não nos apresentamos diante dele, não importa a situação que está acontecendo. Às vezes, aos nossos olhos, nós não vamos ver a solução. Nós não conseguiremos ver a solução daquele problema, da situação que está acontecendo, como nós estamos vendo aí agora essa situação do coronavírus. Muita gente não sabe, muita gente está sem direção para seguir adiante naquilo que é necessário ser feito. Está faltando o quê? Orar, falar com Deus, não pedir, porque não precisamos pedir. Veja, eu quero ir com você lá no capítulo 17 de 2 Reis. Capítulo 17 de 2 Reis. Vamos lá. O primeiro versículo do capítulo 17 de 1 Reis, 1 Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, ele prediz contra Acabe, e é sustentado também futuramente pelos corvos. Mas aqui o ponto importante é esse. Elias disse que segundo a minha palavra. Esse momento que você está passando, preocupante, difícil, por que você não age segundo a fé e determina que segundo a tua palavra esse mal já caiu por terra? É o que nós temos feito todos os dias. Nós temos orado, eu, a minha esposa, as pessoas dessa igreja que estão na comunhão dessas orações.
Nós temos orado para que esse mal caia por terra. Mas ainda não caiu, ainda não aconteceu. Eu pergunto a você, você está doente? Você está passando fome? Você está precisando de alguma coisa nesse momento? Ou você está muito impaciente, porque você já não consegue mais ficar dentro da sua casa, você já não consegue mais ficar no convívio com a sua família, porque você está muito acostumado à correria, a resolver os problemas, andar por aí, estar em vários lugares. Já não existe mais aquela convivência familiar e você não consegue mais. Peça a Deus que Ele te dê sabedoria. Peça a Deus que Ele te dê a sabedoria necessária. Nós precisamos que Deus esteja em nossa vida, falando. Nós só vamos receber sabedoria, conhecimento, revelação. Nós só vamos ter o poder de Deus na nossa vida quando nós nos achegarmos a Ele, humildemente, como a palavra diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu vou falar assim, você tem que se humilhar diante de Deus. Você diz que é de Deus? Você diz que o Senhor é teu Deus? Então você tem que se humilhar diante dele. Você tem que buscar a face dele. E buscar a face dele é você se apegar às leituras bíblicas e colocar no teu coração aquilo que é importante. Veja, Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que é isso daqui? Isso aqui era a oração que era feita. Paulo, ele fazia oração pelos efésios, para que os efésios tivessem, esses crentes recebessem mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus. Paulo orava pelos efésios. Você ora por quem? Por você mesmo? Pela sua família? Pelo país que precisa da sua oração? Pelo mundo no geral? Ou você está aí batendo panela, você está reclamando, você está murmurando das coisas que estão acontecendo? Você está fazendo tudo errado. Ao invés de você declarar a verdade, que é aquela que você encontra na palavra de Deus, como aqui nós lemos aqui, Paulo estava orando, no momento em que os nossos olhos fossem cheios, iluminados do entendimento, para que nós pudéssemos saber qual é a esperança da nossa vocação. Qual é a sua vocação? É murmurar? Qual é a sua vocação? É acusar? Qual é a sua vocação? É permanecer inerte? Não, você tem que saber qual é a sua vocação e quais as riquezas da glória, da herança que foi determinada a você nos santos, daquilo que Deus preparou para você, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós estamos hoje aqui na igreja, a igreja está vazia, domingo, 19 de abril. São poucos aqueles que compareceram. As pessoas passaram, vieram pegar o seu trigo. Algumas pessoas estão só pensando que o trigo vai lhes trazer alguma coisa, mas é a palavra de Deus, onde o Senhor nos ensina que quando nós crermos, nós veremos a glória dele acontecer na nossa vida. Então aquilo que for abençoado por Deus, há de nos abençoar também. Idolatria
não pode estar no nosso coração. Lucas capítulo 4, 25. Lucas 4, 25. Ele diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Muitas viúvas existiam em Israel. Talvez você esteja esperando a ajuda de algum parente que seja mais abastado do que você, de uma pessoa, de um amigo, de alguém que possa lhe ajudar a suprir as suas necessidades. Muitas viúvas havia em Israel. Muitas pessoas existem ao teu redor. Alguns que diziam ser teus amigos, na verdade, nesse momento desapareceram, não é verdade? Nem ligam para você, nem procuram. Quantos filhos de Deus que declararam o amor ao Senhor Deus Todo-Poderoso e nem mesmo pedem uma oração. E está aí, né? Nós temos o Zap. Você pode pedir oração, tenho falado para você, você pode me chamar, você pode perguntar, você pode questionar, você pode mandar suas mensagens, você pode mandar suas ofertas, os documentos, os recibos e depósitos. Mas tem gente que... eu sei que tem gente que nem sabe mexer no telefone, eu sei que tem gente que nem tem um computador ou um celular capaz de habilitar, de trabalhar, de fazer essas coisas. Talvez nós estejamos esperando muito das pessoas. Elias, o Senhor o mandou para um lugar, encontrar com uma viúva. Talvez ele tenha pensado: essa viúva, se o Senhor está me mandando, ela deve ser rica, ela deve ter posses, deve ter poderes, e ela vai suprir as minhas necessidades, vai me ajudar, porque se Deus está mandando. Versículo 26, Lucas 4. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Vai entrando outras histórias. Mas o que eu quero falar aqui dessa viúva de Sidom, quando Elias chegou, encontrou-a procurando lenhos para fazer um bolo para ela, um pão. E ele pediu água e pediu pão para ela. E ela disse: só tenho para mim e para o meu filho, vamos comer e depois morreremos. Mas Elias novamente ali, ele não desanimou diante da situação. Ele poderia ter pensado: puxa, onde eu vim amarrar o meu burro? O que foi que ele fez? Imediatamente ele agiu com a fé que ele tinha. Eu estou dizendo: vai lá, faça primeiro para mim, traga para mim. E não vai faltar farinha e não vai faltar óleo para você. A determinação na palavra. A determinação. Essa dor que está no meu corpo. Essa tristeza que está na minha alma. Esse problema financeiro que está me aborrecendo. Eu repreendo. Vai cair por terra. Não vai mais prosperar. De forma alguma vai permanecer. Pois é, está faltando nós agirmos com fé, verdadeiramente agirmos com fé e fazer aquilo que o Senhor tem determinado na nossa vida. Nosso trabalho às vezes é fracassado porque quando a gente o vê, já não, é muito grande, é muito difícil, eu não vou conseguir realizar. Ao invés da gente falar que em Cristo eu sou vencedor e já está concluída esta obra, eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não fique temeroso pelas coisas que estão acontecendo, mas se apegue ao que a palavra de Deus tem ensinado a você. Haja pela fé, viva pela fé,
não olhe a evidência, nós temos falado constantemente. Não olhe as evidências que estão diante dos teus olhos. Não fique preocupado com o que estão falando e não acompanhe a mesma fila de fofoqueiros. Não murmure. Busque ao Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é Criador dos céus e da terra. Ele te deu poder para fazer as mesmas obras que Ele fez e coisas maiores ainda do que aquelas que Ele fez. A oração do justo leva-o mais perto de Deus. Ele abre o caminho para estar próximo de Deus. Ele abre esse caminho para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Dá poder para servir, edifica espiritualmente. Ele dá compreensão da provisão de Cristo, como eu falei aqui de Efésios 1:18. E é uma oração que você deveria estar fazendo. Você deveria estar fazendo todos os dias. Senhor, Senhor, ilumina os meus olhos para o entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança da minha vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha cidade. Isso é uma oração, como Paulo fazia pelos Efésios, você deveria estar fazendo por você. Então não perca tempo na sua vida. Não se perca nas coisas que estão por aí por acontecer. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele tem a solução para a tua vida, para os teus problemas. Está na palavra dele. Busque a sabedoria, assim como os crentes, como Paulo desejava que os crentes lá de Efésio, eles tivessem mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura. Presente, pensa, presente agora. Futura para depois. Eu não consigo fazer o trabalho, eu não consigo fazer dessa forma. O Senhor, Ele te dá poder para servir. Você sente prazer em fazer a obra de Deus. Você vai adiante, você não olha as consequências, você não olha as situações que estão acontecendo, você não se apega às dificuldades, você sente prazer. Se verdadeiramente, como falei pela manhã, você conhece Romanos 6,6 ali, a mensagenzinha que eu passei para todo mundo. O missionário estava falando a respeito disso também. Nós somos lavados, nós somos remidos. Eu vou ler para você aqui, eu vou ler nesse momento exatamente como está escrito, para que você não se perca. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois é, você foi lavado, foi remido. Então você vai saber que você tem poder para servir ao Senhor até os confins da terra. Vai te edificar espiritualmente, porque você vai se achegar mais à palavra dele, vai querer conviver mais com ele e vai se importar com o que ele deseja e não com o que você deseja. Ele vai dar a compreensão da provisão de Cristo. O Senhor disse: segundo as minhas riquezas, suprirei cada uma das suas necessidades. Isso é provisão. Cada uma das suas necessidades. Então você vai ter a compreensão de como será esse suprir, essa provisão que o Senhor dará a você. Então fique em Cristo Jesus. Não se afaste, não se separe, não busque outros caminhos, não murmure, não acuse, não persiga, não faça nada que seja contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém, meu irmão?
Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti nesse momento e aqui nós oramos, Senhor, segundo esse entendimento que o Senhor me deu aqui, o que nós estamos fazendo, como tem sido a nossa palavra, uma palavra de fracasso, uma palavra de vitória, uma palavra que tem sido imposta aos inimigos, o fugir, o dobrar os joelhos, ou uma palavra que nos coloca de joelho diante dos inimigos. Quando Satanás inquiriu Jesus Cristo na hora da oração, tudo que ele queria é que Jesus se dobrasse diante dele. Mas Jesus estava esperto, bem alerta, do mesmo modo que Elias estava, quando ele se deparou com aquela viúva pobre, sem nem ter o que comer direito, e ali ele determinou pela palavra que a obra acontecesse. É assim que nós devemos fazer, e é assim que nós estamos fazendo nesse momento, com a mesma autoridade que o Senhor Deus nos deu. Em nome de Jesus Cristo, eu venho repreender, amaldiçoar, colocar por terra, eu piso na cabeça de Satanás, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que ele largue esse povo, que ele saia desses caminhos, essas doenças malditas, seja elas de que natureza for, esse engano de mortandade que está acontecendo, esse espírito do engano que tem envolvido a vida das pessoas, eu digo em nome de Jesus agora, está amarrado, está repreendido todo o teu mal, Satanás, toda a tua praga, eu quebro o teu poder, eu desfaço as tuas obras, em nome de Jesus, eu ordeno agora, saia da vida desse povo, saia com a tua miséria, saia com a tua doença, saia com o teu engano, a tua tristeza, com a separação, com a contenda, saia com todo o mal que você tem colocado sobre a vida desse povo. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, caia por terra para a honra e glória do nosso Deus. E que assim seja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Glórias a Deus por isso.